Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E hoje a gente vai falar a respeito da mulher adúltera, a qual aqueles homens levaram para Jesus julgá-la. Então vamos lá. Jesus, porém, foi para os montes da Oliveira. Depois do quê? Depois de que todo mundo foi para casa, onde a gente viu ali no capítulo 7. Então Jesus foi para a festa das cabanas, tal, começou a ensinar no meio da festa, o pessoal começou a confrontar ele, tal, no final deu uma confusão, mas aí todo mundo foi para casa. Aí Jesus, depois disso, foi o quê? Foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e o fariseu lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Ou seja, enquanto ele ensinava, aqueles caras trouxeram aquela mulher justamente para quê? Para julgar Jesus e surpreenderem algum tipo de armadilha. Tanto é o que fala aqui. Versículo 5: Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. E aí Jesus ele fez o quê, ó? Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, ou seja, perguntaram para ele, ele ignorou e começou a escrever no chão lá com o dedo, né? Mas aí continuaram a interrogar ele. E aí ele se levantou e disse isso aqui, ó: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo um a um. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muito bem. Pela lei de Moisés, deveria ter o apedrejamento. Então, o que que tinha ali? Quais eram os elementos? Tinha aquele povo, então tinha o réu, que era aquela mulher, tinha Jesus que estava sendo posto como juiz justamente para as pessoas o provarem, né? Tinha os acusadores, que eram aquelas pessoas e as testemunhas, e tinham também os executores da pena, porque na morte por apedrejamento, as pessoas que executavam eram as pessoas que estavam em volta ao redor daquela pessoa. Então aqui tinha executivo, legislativo e judiciário, desde lá daquele tempo. E o executivo era quem? Eram as pessoas que executavam a sentença de morte. E essas pessoas elas estavam buscando colocar Jesus, porque se Jesus ele não queria condenar as pessoas, era o discurso dele falando que não condenava ninguém, justamente trouxeram alguém que a lei condenava. Só que perceba que Jesus ele não foi contra a lei porque ele não falou nada a respeito que a lei proibia de apedrejar aquela mulher. Também não falou que aquela mulher não deveria ser apedrejada, mas ele redirecionou e colocou todo o peso em cima dos executores. Então ele falou: muito bem, se vocês querem executar ela, seja feito. Só que ele colocou uma condição para isso. Ele disse: ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, vocês querem executar a lei de Moisés, mas se vocês não têm nada que pesem contra vocês, podem atirar a primeira pedra. Então ele colocou o peso da responsabilidade sobre aquelas pessoas que deveriam executar a pena de morte. E aquelas pessoas, ao perceberem que elas tinham pecado e não eram livres do pecado, até porque elas, ao atirarem a primeira pedra, estariam meio que falando assim: beleza, eu tô livre dessa maldição, eu tô livre do pecado. Então, elas sabendo que não estava livre desse peso, elas deixaram de fazer o quê? De executar aquela mulher, de executar e de acusar.
Tanto é que vão sumindo um a um, primeiro começando com os mais velhos, porque talvez eles perceberam ali que eles tinham pecados e muitos pecados, e os mais novos ali tomando ou não como exemplo, sabendo que eles também tinham pecados, mas vendo os mais velhos da maneira como agia, que eles seriam uma referência naquela época, decidiram não apedrejar aquela mulher. E ao não ter ninguém para apedrejar, automaticamente também saíram, à medida que eles saíram, também saíram aquelas pessoas que a acusavam. Então, a lei ali, apesar de não ter sido, aquela mulher não ter sido executada, foi cumprida, porque os elementos precisariam estar ali para que aquela sentença fosse dada. E como não havia os elementos, nem os executores e nem os acusadores, as pessoas que davam testemunho do que ela fez, então aquela mulher não foi apedrejada. Inclusive, Jesus falou: Ó, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ela disse: Não, Senhor, ninguém. E aí ele foi e falou: Também não vou condenar você. Que apesar de ele estar como juiz ali, ele não condena aquela mulher, mas ele dá uma sentença. Ele fala: Vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, Jesus, mesmo não executando aquela mulher, dá uma sentença, só que na verdade não é uma sentença de morte, era uma sentença ali de restauração na vida daquela mulher. E muitas das vezes acontece dessa maneira conosco. Nós, onde deveríamos ter uma sentença, então a gente pode se colocar em vários momentos aqui como referência aqui, tomando o passo de Jesus. Nós, como juízes, não devemos julgar segundo a aparência dos homens. Nós, como executores, deveríamos pensar duas vezes antes de executar alguém, no sentido de sabermos que também temos pecados e termos misericórdia daquela pessoa. E nós, como acusadores, deveríamos também ter a compaixão de saber e julgar justamente alguém. Não estou falando aqui que a gente não deva julgar segundo o justo juízo de Deus, e inclusive a gente vai falar dele aqui, mas a gente tem que tomar cuidado ao se colocar no lugar de juiz, ao se colocar no lugar do acusador, ao se colocar no lugar do executor e principalmente sabendo que a gente poderia estar no lugar do réu. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado ao assumir qualquer papel que vai inferir na vida de outra pessoa. Só que Jesus, ele como justo juiz, ele ainda assim deu uma sentença àquela mulher: vai e não peques mais. É uma coisa que a gente tem que levar. Apesar de nós termos misericórdia e devemos ter misericórdia, a gente sempre tem que ter em mente que a misericórdia, ela nos dá um tempo, nos dá uma graça e nos mostra que aquilo que nós fizemos estava errado e não estava de acordo com os preceitos de Deus. E que, mesmo que nós não sejamos julgados em um sentido, a gente deve ser preservado e deve saber que a gente precisa de mudança. Quando as pessoas costumam falar assim, não julgueis, não julgueis, geralmente alguém vem e fala assim: ó, você está errado, cometeu algum pecado. Aí você fala: ô, você está errado, você não pode fazer isso. As pessoas falam o quê? Não julgueis. Mas isso daí tá certo? Também não. Porque na verdade, quando a gente aponta um erro, desde que a gente não queira executar alguém, a gente não está se colocando no lugar de juiz na vida dela. Ou seja, o julgamento ele pressupõe absolvição ou condenação. Jesus não condenou aquela mulher, mas ele também não absolveu ela. Então ele disse, absolveu sim, claro, no sentido de não matá-la, mas ele não livrou ela simplesmente. Ele deu uma responsabilidade para ela de ir e abandonar a vida de pecado. Então, muitas das vezes, quando nós falamos algo para alguém, no sentido de alertar a pessoa, nós estamos falando para que ela tenha uma transformação. E isso, de fato, não é julgar segundo a aparência dos homens, mas ter uma transformação é julgar segundo a boa vontade de Deus. Então, todos nós, em algum momento, somos usados para alertar alguém de que o caminho dessa pessoa não está certo. E nós não nos colocamos como juiz ao fazer esse alerta. Nós estamos querendo justamente trazer o senso de responsabilidade para a pessoa e ela saber que ela não pode fazer do jeito que ela quer ou
de N formas, da forma pessoal dela. Ela tem que fazer as coisas segundo o justo juízo de Deus. Então, quando nós repreendemos alguém, falamos alguma coisa e às vezes somos ríspidos, ou sei lá, falamos qualquer tipo de coisa, muitas das vezes o contexto de julgamento ele não está posto, é um contexto de alerta. E as pessoas elas usam o não me julgue justamente para se esvair desse peso de responsabilidade. E eu não diria que nem que é um peso de responsabilidade, que a culpa que traz o peso, mas é saber que você tem uma responsabilidade sobre as suas ações. Então Jesus ele trouxe exatamente esse tipo de responsabilidade às ações daquela mulher, de que apesar dele absolver ela e ninguém estar condenando ela e ela não naquele momento ser morta por apedrejamento, ele traz uma responsabilidade sobre a vida dela e algo que seria importante para ela absolver e entender que ela não pode praticar aquilo que ela quiser. Então, muitas das vezes, quando alguém vai falar para a gente, uma mãe, principalmente as nossas mães, nossos pais vão dar algum tipo de conselho para a gente, ele não está julgando a gente, mas ele está trazendo a importância sobre ter uma reflexão, ter um momento de reflexão, ter um momento de responsabilidade, se responsabilizar por aquilo que você faz e não somente por aquilo que você fez, mas se responsabilizar pelo seu contexto de transformação, porque ele disse: vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, a responsabilidade daquela mulher estava em ser transformada segundo essa palavra aqui de alerta. Então essa mulher ela precisou passar por um momento de quase morte, talvez para entender ali que ela precisaria ter uma responsabilidade sobre os seus atos e não pecar contra Deus e contra as pessoas. Porque se ela foi pega em adultério, com certeza ela estava afetando a vida, talvez aquele cara casado. E um problema também que a gente percebe aqui o rapaz eles trouxeram aqui a mulher, mas não trouxeram o marido, então o outro rapaz. Então ambos adulteraram, mas apesar de ambos terem adulterado, eles foram seletivos no julgamento. Eles quiseram julgar só uma das partes. Bom, eu estou falando aqui nesse contexto, é importante a gente entender isso. Então, eu iria falar sobre mais versículos, porém, eu vou parar por aqui para esse vídeo não se estender muito e para ficar aqui uma importância sobre a gente refletir sobre os nossos atos e sobre quando a gente nos colocamos em posição de alerta, que é algo bom nos alertando, alertando nossos irmãos e pessoas que estão à nossa volta, mas o que não é bom é se colocar no lugar de juiz, que essa posição é do nosso Senhor, e nem se colocar do lado dos executores, aqueles que querem de fato executar aquela pena, sempre sabendo que a vingança é do Senhor e todas as ações referentes à nossa justiça vêm de Deus. Qualquer dia eu vou falar em relação aí, por exemplo, a pena de morte, esse tipo de coisa, e como que isso é enxergado aí mediante a palavra de Deus. Não só a pena de morte, mas até a própria privação de liberdade. Porque uma coisa que poderia nos trazer um conceito errado, que eu já tive esse conceito errado, é que a gente pode achar por não querer julgar nesse contexto, acharmos que também não deveríamos ter juízes na terra. Então, sabe, achar que também o juiz é um pecador porque ele está sempre julgando as outras pessoas. Então, a gente vai ver que esse contexto é importante, mas que a gente atue não como um júri popular, não como um juiz, não como um acusador, um executor, mas sempre se colocando no lugar do réu, tendo misericórdia do réu e principalmente nos colocando em posição de alerta, sempre alertando as pessoas para livrar a alma delas desse tipo de sofrimento aqui, seja em questão de passar esse tipo de sofrimento, seja em outro tipo de questão. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com outras pessoas. É importante. O índice de compartilhamento aí tá baixo. Você aí que assistiu e tá gostando, por favor, compartilhe aí. É muito importante aí pra gente levar essa palavra aí para mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Até logo. Falou.